Pois bem, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa série sobre disciplinas espirituais. Hoje tratando da disciplina que eu creio ser a menos entendida no contexto cristão e talvez a que é mais praticada de maneira equivocada, que é a disciplina do jejum. O jejum, ele na cabeça de muita gente não serve para nada e na cabeça de muita gente serve para mais coisas do que de fato para aquilo que ele serve, né? As formas como as pessoas praticam o jejum refletem muitas vezes um conhecimento ou refletem muitas vezes uma prática que ela não é fundamentada na Escritura, mas de alguma forma em algum consenso cultural ou de algum ensino religioso que em algum momento se estabeleceu na nossa cultura, mas que não encontra bases na Escritura de como começa, como faz, como termina. Então hoje a ideia é que a gente consiga pensar um pouco o que a Bíblia fala sobre o jejum, como a Bíblia trata o jejum e tentarmos também de uma maneira aplicada, meditarmos em como a disciplina do jejum pode ser atual para a gente e pode ser contextualizada para a gente. Antes de mais nada, é bom lembrar que existem certos temas que a Bíblia trata que não trata com riqueza de detalhes ou com explicações muito minuciosas, pelo fato de que trata de algumas coisas que fazem parte do contexto imediato daquelas pessoas. O jejum é um desses. Era muito comum no mundo antigo o jejum, não só entre judeus, mas em todas as religiões. Todas as religiões têm algum tipo de nível de entendimento do jejum, inclusive do para que serve o jejum. Dentro da cultura hebraica e posteriormente dentro do cristianismo, a gente vai encontrar alguns contornos mais bem delimitados sobre o que é o jejum, mas a base, o entendimento mais amplo, ele é muito igual na maior parte das culturas e na maior parte das religiões. Tanto é que nós vemos povos não judaicos ou não hebreus nas Escrituras praticando o jejum. Por exemplo, quando Jonas prega do jeito de má vontade dele, né, na cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, de um povo bárbaro, de um povo que adorava outros deuses. A resposta deste povo à pregação de Jonas é qual? Jejum. Mas Jonas não jejuou, pastor. Jonas não, mas o povo jejuou. O povo jejuou, todo mundo jejuou. Diz o texto que do rei até os animais, todo mundo jejuou. E Jonas não falou nada de jejum. Jonas não ensinou sobre jejum, né? Então, de onde eles tiraram essa ideia de jejuar em sinal de arrependimento? Pois bem, todas as culturas do mundo antigo entendiam que uma das formas de se mostrar arrependido, ou em luto, ou sentindo dor profunda, era pano de saco, jejum e cinzas na cabeça. Era um contexto cultural. Era a forma de rasgar o coração. Era uma demonstração pública de contrição de coração, de contrição de alma. Então, quando a Bíblia vai tratar de jejum e vai falar sobre povos que estão jejuando, pessoas que estão jejuando, ou dando um ensino ou outro, já tem toda uma bagagem sociocultural na mente daqueles leitores, porque faz parte do mundo deles aquilo. Eles estão acostumados a ver jejum o tempo todo, eles estão acostumados a praticar, estão dentro de uma cultura em que outros povos praticam o jejum. Então, a gente não vai encontrar, por exemplo, no caso do jejum, algo muito minucioso, detalhado, de passo a passo do jejum. Mas nós temos bastante informações de como é que o jejum era feito no mundo antigo e no mundo de Jesus também, o que vai nos ajudar um pouco nas nossas práticas, tá? Então, falar sobre jejum pode ser estranho e incomum para alguns, embora em alguns círculos, principalmente nos círculos pentecostais e neopentecostais, o jejum é um tema muito constante, principalmente no contexto de campanhas para fazer alguma coisa ou para receber alguma coisa da parte de Deus, tem o jejum envolvido ali. E nem sempre compreendido, ou na maioria das vezes, não compreendido da maneira bíblica do que significa o jejum. O jejum como disciplina espiritual é, de fato, um meio promovido por Deus, ou provido por Deus, na construção da nossa piedade, na construção da nossa espiritualidade. Ou, trocando em miúdos, para que nós sejamos mais semelhantes a Jesus. Essa é a piedade, sermos semelhantes a Jesus, termos esse crescimento espiritual. Essa é, de fato, uma prática milenar, como eu disse, não só no contexto do Antigo Testamento, mas no mundo do Antigo Testamento.
E é um tema muito recorrente na Escritura. Tem mais menções a jejum na Bíblia do que a batismo. A gente fala bastante de batismo, né? Mas fala-se mais de jejum na Bíblia do que de batismo. Então vamos ver mais ou menos sobre o que a Bíblia trata, né, nesse tema do jejum. Eu busquei aqui algumas definições, e a que eu gostei mais foi a do Donald Whitney, que ele diz que jejum é a abstinência voluntária de alimentos pelo cristão com propósitos espirituais. Isso aqui resume, sintetiza o que é o jejum. É a abstinência voluntária, ou seja, deixar de lado, de maneira voluntária, não por legalismo, não por religiosidade, não por obrigação, não porque alguém mandou fazer, não por medo, mas é algo da vontade do indivíduo de se abster. E de se abster do quê? De se abster de alimento. Então, tecnicamente, não tem jejum de internet, porque ninguém come internet. Embora o princípio da abstenção de alguma coisa seja válido para outras coisas também. Então, nesse contexto mais restrito, jejum se refere à alimentação. Inclusive, a primeira refeição, em inglês, né? A primeira refeição do dia é chamado de breakfast, que vem da ideia de break fast. Fast é jejum, quebrar o jejum. É a ideia de eu não estava comendo nada, agora eu vou comer alguma coisa, senão eu vou quebrar esse tempo de jejum. Então, o jejum está diretamente relacionado a comer, a beber, a alimento. Dá para se pensar num jejum que seja parcial, jejum de alguma coisa comestível, mas só de alguma coisa, não de várias coisas ou de todo tipo de alimentação. Mas, tecnicamente falando, né, o jejum ele está relacionado apenas com aquilo que é alimentício. Embora, num contexto mais amplo, a gente possa pensar de qualquer coisa que a gente se abstenha com propósitos espirituais, pode cair também nessa categoria parecida com o jejum. Geralmente chamam de voto, geralmente chamam de propósito, né? Talvez seja algo mais associado. Mas a ideia e a lógica acaba sendo a mesma. Até é possível você ter abstenção de sono por propósitos espirituais. Os crentes geralmente chamam isso de vigília. É a abstenção do sono para um tempo dedicado à adoração e propósitos espirituais. Então, de novo, é a abstenção voluntária de alimentos, aí, pelo cristão, isso aqui é importantíssimo, porque o jejum bíblico ou o jejum espiritual, ele só é espiritual para quem é espiritual. Uma pessoa que não é espiritual, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não crê na Escritura, que não crê em Cristo, pode ficar sem comer e pode chamar isso de jejum, mas não é o jejum bíblico, não é o jejum espiritual. Tem até, ultimamente, a moda do tal do jejum intermitente, né? Que tem benefícios para a saúde, benefícios para a mente, para a cognição, existem vários benefícios. Mas a gente não pode confundir isso com o jejum bíblico. O jejum bíblico, ele é praticado com propósitos espirituais por pessoas espirituais. Às vezes a gente vê pessoas que não são cristãos ou que não têm uma intimidade com Deus, assim, de vivência, convocando jejuns, o que é o maior dos contrassensos, né? Que o jejum, ele é uma prática espiritual, com um propósito espiritual, com o propósito de produzir alguma coisa em nós que seja espiritual, e não a ideia de uma barganha, a ideia de uma troca. Há muitos que jejuam por um emprego, jejuam por um casamento, jejuam por uma casa nova, jejuam para passar no concurso, que são coisas não espirituais, embora sejam boas, embora a gente possa orar por elas. Mas o jejum é apresentado na Escritura com propósitos que são propósitos espirituais. Amém, gente? Então, o propósito principal é alcançar a piedade, é alcançar a semelhança com Cristo, é alcançar a transformação do nosso coração à imagem e semelhança de Jesus. Isso a gente chama de piedade. O John Piper tem também uma definição de jejum. Ele diz que jejum é renunciar temporariamente algo que é em si bom, a fim de intensificar a nossa expressão de necessidade de algo muito maior. Nesse caso, ele está falando de Deus. Na concepção de John Piper, assim como também do Martyn Lloyd-Jones, ele vai
abranger o jejum também a essas outras abstenções, como eu disse, né? Às vezes a abstenção de ouvir certas coisas, de ouvir certas informações, ruídos, ou às vezes de se distanciar de certas conversas, se separar para algumas coisas. Então, todas essas abstenções, tanto o MacArthur, o Martin Lloyd Jones, o John Piper, vai trazer dentro desse contexto também de jejum. Mas o que eu quero destacar aqui é esta ideia de que é renunciar temporariamente, jejum tem começo e tem fim, esse negócio de jejum indefinido, a gente não encontra respaldo na Escritura, ele é temporário, algo que em si é bom, então não é deixar o pecado, eu fazendo jejum de pecado, não faz sentido. Jejum é algo que é bom, é algo que é útil, é deixar de lado alguma coisa por propósitos espirituais, seja o sono, seja a alimentação. Paulo, inclusive, fala, por exemplo, de deixar a intimidade do casal por um tempo de adoração, mas também por um tempo que seja curto. Então, tudo isso que faz parte da vida, mas que pode, de alguma forma, encontrar um espaço indevido na nossa vida, ou que, por ser algo bom, útil e lícito, quando nós tiramos da nossa rotina e da nossa vida, nós sentimos falta. Então o jejum tem a ver com essa renúncia temporária de algo que em si é bom, mas a gente está deixando aquilo que é bom de lado por um tempo para se dedicar àquilo que é infinitamente maior e melhor, que é a própria presença de Deus. Então no que diz respeito à comida, Deus fez a comida, toda a variedade de comida, de cheiros, de gostos, de texturas, né? De temperaturas, tudo isso é criação de Deus. Tinha comida no Éden, vai ter comida no novo céu e na nova terra, posso ouvir um amém? Por causa disso? Vai ter comida, na minha teologia vai ter até pudim, vai poder comer, né? Não vai fazer mal, vai poder tomar coca e não vai fazer mal. Aí eu estou ainda mais, né, no extremo da coisa. Mas a Bíblia fala sobre banquete, de que nós vamos assentar à mesa do banquete com Cristo, vai ter comida. Comida não é fruto do pecado. Na verdade, comida nem é somente uma necessidade biológica. Porque veja, antes da morte, já tinha comida. Deus fez primeiro a comida e depois colocou o ser humano no Éden e disse, come de tudo, aproveita, está tudo à sua disposição. E o pecado, a morte não havia entrado no mundo e já tinha comida. E vai ter comida na eternidade. É muito legal perceber que muita coisa da espiritualidade está relacionada com comida. É só você olhar para o Antigo Testamento. O quanto Deus fazia questão de que as coisas mais importantes fossem lembradas através da festa. Não é? Que tinha dança, música e comida. Muita comida. Quando Jesus foi deixar o símbolo máximo da sua morte e da sua ressurreição para que o seu povo se lembrasse o tempo todo, ele fez isso durante uma janta. E foram elementos de comer e beber que ele disse, isso é o meu corpo, esse é o meu sangue. Lembra de que Jesus, ressurreto, ele tem um encontro com os discípulos, estão todos no barquinho, aí Jesus fala com eles, Pedro percebe que é Jesus, diz o texto que ele arranca a roupa, pula na água e sai nadando, né? Encontrar com Jesus. E quando os discípulos chegam na praia, o que Jesus tinha feito? Pão e peixe. Pão e peixe assado. Jesus tinha feito um churrasquinho para ele. Quando Jesus entra na casa que estava com as portas fechadas e encontra os seus discípulos lá, ele pergunta, tem alguma coisa para comer? O Cristo ressurreto pede para comer com seus discípulos e come com seus discípulos. Comida não é ruim. A gente pode fazer um uso ruim da comida, como a gente pode fazer um uso ruim de qualquer coisa. Em essência, o pecado é a distorção daquilo que é bom. Comer não é pecado, mas comer demais é pecado, né? Amar não é pecado, mas existem certas coisas que quando a gente ama demais, vira idolatria e, portanto, pecado. Se irar não é pecado. Inclusive, Jesus diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas existe um tipo de ira distorcida que leva ao pecado. Então, no final das contas, o problema, né, as coisas ilícitas, na verdade, falam muito da nossa falta de controle.
E se tem um músculo espiritual que o jejum exercita, é exatamente o autocontrole. Então Piper vai dizer que é renunciar a algo temporariamente, que é bom em si, a fim de intensificar a nossa expressão de necessidade, de entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De entender que, sim, todas essas coisas da vida são boas, são recebidas com ações de graças, mas no final das contas, quem nos sustenta é Deus. Ele que é de fato a nossa última necessidade, a mais importante das nossas necessidades. Que ainda que a gente perca tudo nessa vida, se nós tivermos Deus, nós temos tudo que nós necessitamos. Então, essa disciplina do jejum vai exatamente treinando o nosso coração a respeito disso. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo sobre uma visão errada de espiritualidade. Ele diz lá no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, no verso 1, ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Olha o verso 3, que interessante, ele diz, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Paulo está dizendo que existe um tipo de religiosidade que enfoca tanto nessas coisas, né? Diz, olha, melhor mesmo é viver sozinho, não pode casar, não pode casar. Quer se dedicar ao ministério? Você não pode casar, você tem que ser solteiro. Proíbem o casamento. Você não pode comer, você tem que machucar o corpo. Em outro momento, Paulo vai dizer que essas coisas de não toque, não fale, não cheire, não coma, ele diz que essas coisas têm aparência de piedade, mas não têm o poder de refrear os nossos pecados. Não tem o poder. Diz então que existe um tipo de consciência cauterizada, um tipo de ensino que ele diz que é de espíritos enganadores, que é de ensinos de demônios, que focam na abstinência, mais do que no motivo para a abstinência. E ele diz todas essas coisas, e esse aqui é o meu destaque, ele fala que o casamento e os alimentos são coisas que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Então, não é a coisa em si. Então, o jejum não é porque eu estou deixando de lado algo que é ruim e por isso Deus está me recompensando. Não. É porque eu estou deixando de lado algo que é bom. Algo que é para ser recebido com ações de graças. Então, o jejum é essa abstinência voluntária de alimentos pelo cristão com propósitos espirituais. E aqui eu quero dar destaque de novo a essa ideia dos propósitos espirituais do jejum. Então, equívocos na hora da gente pensar sobre jejum. Primeiro, jejuar por jejuar. O jejum como esse ato mecânico. Tem gente que tem prática de jejum, mas nem sabe por que está jejuando. Não, eu jejuo todo mês. Mas por quê? Eu não sei, eu tenho o costume de jejuar. E nunca parou para pensar. Às vezes simplesmente adquiriu um hábito não pensado, um hábito que não é orgânico, mas é mecânico, ou um senso de obrigação, sem essa urgência de espírito. Porque como a gente vai ver ao longo dos próximos slides aqui, o jejum está sempre atrelado a essa urgência de espírito, a esse coração urgente, esse coração quebrantado, esse coração desejoso, esse coração faminto. A expressão do jejum externo é a expressão do jejum interno, de um coração desejoso. E às vezes pessoas jejuam simplesmente por jejuar, não tem nenhuma urgência de espírito. Na verdade, o jejum ele é uma prática pontual na vida cristã, porque ele é uma prática especial na vida cristã, que puxa para nós essa responsabilidade maior de um entendimento da sua profundidade. Então, o primeiro equívoco é só jejuar por jejuar, sem saber o que está fazendo e sem qualquer motivação que seja espiritual. Segundo, esperar resultados diretos e imediatos. É fazer do jejum uma moeda de troca. É de achar que jejum é greve de fome. Eu quero tal coisa e eu vou jejuar até Deus fazer isso que eu quero. É como se colocasse Deus na parede, né? Aí Deus vai olhar para nós e fala assim, poxa, coitado do fulano, está ali sequinho, esturricado, vai morrer. Deixa eu dar para ele o que ele está pedindo, senão ele vai morrer. E tem gente que pensa que o jejum é essa troca, é essa barganha com Deus. Que Deus vai se sentir obrigado a fazer a minha vontade porque eu até jejuei. Né? E tem gente que fica até bravo com Deus, ou decepcionado com Deus, quando Deus não faz a vontade do indivíduo, quando ele diz, eu até jejuei, eu orava, eu jejuava, e Deus não fez. Porque no final das contas,
podemos usar as práticas espirituais como essa ideia de chantagear Deus ou de tentar fazer com que Deus faça exatamente a nossa vontade. E a gente se esquece que o desejo último do cristão não é que a sua vontade própria seja feita, mas que seja feita a vontade do Senhor sobre a nossa vontade. É que a vontade de Deus prevaleça apesar da nossa vontade. E o mundo ideal é que a vontade de Deus seja implantada no nosso coração, ao ponto de que a gente passe a desejar a vontade de Deus, ao ponto de que o nosso desejo se alinhe com o desejo de Deus. Esse é o alvo do cristão, de conhecer Deus numa intimidade tão profunda, a ponto de que, ao desejar algo, ele está desejando algo que Deus deseja. E aí sim ele está orando em nome de Jesus. Ele está orando aquilo que Jesus oraria. Ele está falando aquilo que Jesus falaria. Ele está apontando para aquilo que Jesus apontaria. Agora, o problema é quando a gente acha que o jejum é um jeito de mover Deus. É um jeito de mexer nessa máquina que a gente chama de Deus para, sabe aquelas máquinas que você coloca uma moeda, aí você aperta, escolhe o que você quer, né? Aí tem todo um mecanismo que faz ela girar e derruba na sua frente aquilo que você quer. Às vezes a gente pode pensar que o jejum é isso. É a moedinha que eu coloco na máquina da fé e aí Deus vai fazer aquilo que eu espero que Ele faça. Então, no final das contas, eu estou indo na contramão do que para que serve o jejum. Que é nesse posicionamento do meu coração em direção a Deus. E não de que Deus faça exatamente o que eu peço que Ele faça. Então, esperar resultados imediatos e diretos é um equívoco na hora de fazer o jejum. Outro equívoco, confundir os benefícios físicos com os espirituais. Eu já vi muita gente falando assim, eu gosto de fazer jejum porque eu me sinto tão bem depois que eu fiz jejum. Mas se você fizer jejum sem ser espiritual, depois você vai se sentir bem. Porque hoje a ciência já fala isso de uma maneira um pouco mais clara, né? Existem inúmeros benefícios biológicos quando a gente pratica jejum. Inclusive para melhorar o nosso cérebro. Quando a gente faz jejum, está associado à perda de peso, aquilo que é chamado de autofagia, quando o corpo começa a comer a si mesmo, né? Então ele vai comer as células fracas do corpo, as células que estão defeituosas. Como você não está colocando nada para dentro, ele começa a procurar no corpo que ele pode se livrar. E aí vai abrindo espaço para mais renovação celular. Ao ponto de começa também a comer a gordura, vai tirando a gordura. Então o corpo vai se beneficiando do jejum. Aumenta também a sensibilidade do nosso organismo à insulina. O pâncreas para de trabalhar freneticamente. Então agora ele consegue regular melhor os níveis de açúcar no nosso sangue. Auxilia na luta contra a inflamação, os processos inflamatórios do corpo. O corpo vai desinflamando. E se tem coisa que a gente tem na nossa geração, são alimentos que inflamam o corpo. O que mais tem? Principalmente lactose e glúten. Boa parte das doenças estão associadas a processos inflamatórios do corpo e de coisas que a gente faz sem perceber que está inflamando o corpo. Então, já tem mais esse benefício. Promove a saúde do coração, reduz o tal do colesterol ruim, sabe, o LDL. O jejum ajuda, melhora a pressão arterial, melhora as funções cognitivas. Durante o jejum, a gente produz um tipo de proteína que é chamada de BDNF, que é chamado pelos cientistas de o fertilizante dos neurônios, que faz os nossos neurônios trabalharem melhor. Né? Aumenta a secreção do hormônio do crescimento, então ajuda na força muscular, no tônus muscular. E, inclusive, aumenta a expectativa de vida. Diminui os efeitos de oxidação, né? O tal do anti-aging. A ideia de prolongamento até da vida. Então, existem vários benefícios biológicos e fisiológicos ao jejuar. E, às vezes, a gente começa no jejum meio que na luta, mas passa um estágio do jejum, o nosso corpo começa a entender os benefícios e a encontrar esses benefícios e a gente se sente bem. Essa ideia de entender que existem benefícios fisiológicos pode trazer na nossa mente essa ideia, poxa, depois que eu terminei o meu jejum, eu me senti bem. Então isso é espiritual. Então Deus respondeu o meu jejum de maneira favorável. Mas espera aí, cuidado. Não confunda os benefícios físicos com os benefícios espirituais do jejum. Então outro equívoco do jejum.
buscar por um desempenho espiritual. Se eu jejuar muito, eu vou ter muito poder. E de usar o jejum como essa moeda de troca de desempenho espiritual. Sim, o jejum é uma disciplina que traz crescimento espiritual, mas ela precisa ser associada às outras disciplinas. A Bíblia vai dizer, em Isaías 58, Zacarias capítulo 7, falando de gente que jejuava e Deus fala assim, foi para mim que vocês jejuaram? Porque vocês estavam jejuando, mas estavam tratando mal as pessoas, estavam oprimindo as pessoas, não estavam buscando justiça. Então, o jejum não substitui as outras disciplinas espirituais. E nós crescemos na santidade principalmente por meio da absorção da Escritura. É entender quem Deus é entender quem a gente é, entender os nossos pecados e se livrar dos nossos pecados, potencializado pela oração. Então, só jejuar não é o caminho para nós sermos os super espirituais. E há muitas pessoas, principalmente nos círculos mais pentecostais e neopentecostais, que dão enfoque demasiado para o jejum e diminui a preciosidade da Escritura, diminui a busca por Deus na palavra. E às vezes são secos e esturricados de jejum, mas não tem um versículo decorado na cabeça. E vivem um tipo de fé e de teologia que não se enquadra na Escritura, o que mostra que há um déficit nessa outra disciplina espiritual. Então, é um equívoco achar que é o jejum que vai produzir esse desempenho espiritual. E por último, chamar a atenção, que é exatamente o que Jesus vai combater lá em Mateus capítulo 6, quando ele trata do jejum. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 17, ali, Jesus vai falar de que quando a gente for jejuar, e aí já vem essa ideia de que o jejum é um pressuposto da vida cristã, diz ao jejuar, não fica com o cabelo despenteado, né? Lembra ele falando disso? Passa um olhinho na testa, né? A ideia é dar uma arrumada, ele diz, não faça como os hipócritas. Diz que os hipócritas, eles mudam o rosto para mostrar que estão jejuando. Veja, Jesus está fazendo uma denúncia gigantesca aqui. Ele não está falando que as pessoas ficam com o rosto debilitado somente pelo fato de fazer jejum. Ele está dizendo que os hipócritas mascaram, eles mudam, eles forçam o rosto para parecer que eles estão jejuando. Sabe que quando Jesus vai falar dos fariseus, que os fariseus eles faziam as coisas erradas, ele vai falar lá em Lucas capítulo 18, que eles jejuavam 2 vezes por semana. Vocês jejuam 2 vezes por semana e dão o dízimo de tudo que recebem. Mas estão longe, isso. Estão longe de mim. Estão fazendo algo que é hipocrisia. E é interessante que e a gente vai ver isso também um pouco mais à frente, os judeus daquela época, eles jejuavam 2 vezes por semana. Geralmente na segunda e na quinta-feira. Isso a gente vê no Talmud, isso a gente vê na Didaquê, eles jejuavam na segunda e na quinta-feira. Por que na segunda e na quinta-feira, né? Tem aquele ditado que diz que de madrugada a fila é menor, né? Aqui na segunda e na quinta a fila é menor também. Por que eles jejuavam na segunda e na quinta? Porque era dia de mercado. Era o dia que as pessoas vinham dos vilarejos para a cidade para fazer compra. Então por que eles jejuavam na segunda e na quinta? Para mudar o rosto e para chamar a atenção do maior número de pessoas possíveis. E Jesus diz, olha, os hipócritas, eles mudam o rosto. Mas faz isso. Quando você for jejuar, penteia o cabelo, arruma o rosto, né? Para você não ficar parecendo que você está jejuando. Por quê? Porque Jesus está combatendo que ninguém pode saber do jejum. Teve uma época da minha vida que eu tinha medo das pessoas descobrirem quando eu estava jejuando. Eu achava que se alguém descobrisse que eu estava jejuando, meu jejum já não valia de nada. Né? Então, você quer ir na casa de alguém? Você quer comer tal coisa? Não, obrigado. Mas por quê? Por que você não quer comer? Né? Aí você fala, não, porque eu não quero. Eu não estou comendo doce. E tentava achar um jeito para não dizer que estava jejuando, porque na minha cabeça, pelo menos era assim, não sei se com vocês, mas na minha cabeça, se descobrirem que eu estou jejuando, já não serve de nada todo esse esforço de jejum. Né? E não é isso. Veja, Jesus jejuou durante quanto tempo? 40 dias. Isso foi antes ou depois dele escolher os discípulos?
Muito antes. Foi assim que ele começou, antes dele começar o ministério público dele. A pergunta é, se Jesus foi para o deserto e jejuou 40 dias, e nem tinha discípulo na época, como é que a gente sabe que ele jejuou? Como é que sabe? Ele contou. Ele contou para os discípulos. Eles ficaram sabendo de alguma forma que Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias jejuando. Não tinha discípulos, ele não tinha ainda saído para falar, vem me segue, vem me segue. Jesus estava sozinho, estava carreira solo ainda. Foi logo depois do batismo. Jesus saiu, foi ao deserto para jejuar. E a gente sabe que ele jejuou. E como é que a gente sabe? Porque ele contou. O problema não é que as pessoas saibam. Jesus está combatendo, não é o jejum e dizendo que o jejum tem que ser secreto e ninguém pode saber. O que Jesus está combatendo é a motivação do jejum. É a motivação de se parecer santo. Porque tem muita gente que faz questão de demonstrar que está jejuando. Só para que os outros digam, uau, que espiritual. Se por um lado tem aqueles que tentam disfarçar de todo jeito que estão jejuando, do outro lado existem aqueles que querem de todo jeito mostrar que estão jejuando. Querem que você pergunte, para dizer, não, eu tô jejuando. Então o problema não é que os outros saibam ou se não saibam. A questão é qual a motivação do nosso coração a jejuar. Se a motivação é chamar a atenção, diz Jesus, já ganharam a sua recompensa. E eu já vi muita conferência, muito pastor super poderoso, que de púlpito diz, eu jejuo toda semana, tantas horas. E aí as pessoas falam, uau. Não é? Uau. E o que Jesus diz? Você já ganhou sua recompensa. Quando a gente quer mostrar que é mais espiritual do que de fato é, com base no nosso desempenho espiritual. Então, um equívoco é esse de chamar a atenção. Quando a gente fala de jejum na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre jejum? Primeiro, só tem um jejum que é prescrito por Deus ao povo do Antigo Testamento, ao povo da Antiga Aliança, que é o jejum feito no dia da expiação, que hoje a gente conhece, eu na época também já conhecia como Yom Kippur. Inclusive, nós estamos próximos ao Yom Kippur. Há pouco tempo foi Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, né? Os judeus estão nesse ano, no ano de 5.786, recentemente foi o ano novo, e logo depois vem o tempo do Yom Kippur, que é o dia da expiação dos pecados. E nesse dia era chamado para fazer um tipo de consagração. O tema jejum nem aparece no chamado de Deus. Mas os judeus entenderam ao longo da sua história de que essa era uma convocatória específica para se fazer jejum. Não só jejum de alimento, mas eles se abstinham de várias coisas. Se abstinham do alimento e inclusive de confortos da vida. Inclusive esse era o tempo em que eles não usavam chinelos de couro, exatamente para sentir desconforto. A ideia era de estarem desconfortáveis para refletir esse coração pesaroso, porque é o dia da expiação dos pecados, o dia do perdão, o dia do reconhecimento dos pecados nacionais. É isso que era o dia da expiação. Então, em Levítico capítulo 23, a gente vê isso, verso 27, diz, mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Façam santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Essa expressão aqui, humilhem-se, ela não é a tradução da palavra jejum, não é. Mas o que a gente tem é que nas tradições rabínicas e nas tradições talmúdicas, os judeus sempre entenderam que essa ideia de humilhação envolvia jejum. Não só jejum, mas envolvia também jejum. Nós, inclusive, encontramos outros paralelos na Escritura sobre essa ideia de jejum como essa humilhação da alma, né? Então, o salmista aqui, o Salmo de Davi, Salmo 35, de confissão, ele diz, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Davi está dizendo que a forma como ele afligia a sua alma, a forma como ele se humilhava, era por meio de jejum. Essa era uma prática comum entre os judeus, entender que era assim que se feria a alma. A ideia de afligir a alma ou de humilhar a alma no Antigo Testamento, a palavra nefesh, ela fala da vida do indivíduo como um todo. Isso aqui cabe até um estudo sobre isso. A gente fala de corpo, alma e espírito, né? E às vezes tem gente que fala assim, o corpo é a parte
da casca, a alma são os sentimentos, os pensamentos, e o espírito é a parte que se liga com Deus, né? Tem esse tipo de visão, mas eu não penso que essa seja mais adequada. Mas quando a gente olha para a Escritura e se vê falando de alma, geralmente está falando do indivíduo, da totalidade do indivíduo, de tudo que o indivíduo é. Seu corpo, a sua mente, a sua vontade, a sua relação com Deus. Então, quando se fala de alma na Bíblia, se fala do indivíduo, da pessoa inteira, não de parte dela, mas da pessoa inteira. Afligir a alma é esse derramar de si, é essa humilhação do seu tudo, de todo o seu ser. Então, Davi está dizendo aqui que ele afligia a sua alma por meio de jejum. Em Isaías ainda, nós vemos aqui Deus dizendo ao povo, né, chamando o povo e inquirindo o povo, dizendo que eles estavam falando para ele: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Aí o próprio Deus vai responder para eles no capítulo 5. Seria este o jejum que eu escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Deus está conversando com o povo. Ele está dizendo assim: vocês estão achando que eu tenho a obrigação de responder porque vocês dizem que estão fazendo jejum. É isso que ele diz no versículo 3. E ele coloca como contraponto, né, como um contraste aqui, ó, dizendo: por que jejuamos se tu não notas e por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Colocando o jejum como sendo esta humilhação. Como é que eles se humilhavam? Por meio do jejum. Então a gente volta para aquela ideia de que Deus disse para o povo que no dia da expiação era para que eles se humilhassem, ou seja, se tornassem humildes. E uma das formas que os judeus ao longo de toda a história entenderam era por meio do jejum. Então, se a gente for pensar, Deus prescreveu o jejum, o único texto que a gente pode dizer com mais certeza foi uma vez só, que era para jejuar no Yom Kippur. Os judeus, quando saíram do cativeiro babilônico, acrescentaram mais 4 jejuns na sua lista. E a gente vê isso lá em Zacarias capítulo 7, falando de mais 4 jejuns. E Deus não tem problema em que se faça mais jejum, não. A questão é de fazer o jejum do jeito certo, com o coração certo. E ao longo da história, os judeus foram acrescentando mais dias de jejum, ao ponto de chegarem a 20 jejuns comunitários, que todo mundo fazia. 20 jejuns. Mas isso a gente não encontra como um mandamento de Deus, não encontra como uma prescrição bíblica, foram vontades dos judeus dentro da sua cultura de implementar. Até o ponto, como eu disse, de chegar em que os fariseus, os mestres da lei, muitos religiosos da época de Jesus jejuavam 2 vezes por semana. Na Bíblia, o jejum está sempre conectado a essa urgência espiritual. É conectado com luto, é conectado com aflição, diante do julgamento de Deus. Como eu disse, é o que acontece lá em Nínive, após a pregação de Jonas. O povo se arrepende, diz o texto. Ele se arrepende e então o rei conclama um jejum. O jejum estava ligado ao arrependimento mediante a pregação de Jonas. Quando Neemias também, lá no primeiro capítulo de Neemias, chega o irmão dele e ele pergunta como é que está a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, lembra desse texto? A gente já meditou nele. Então o irmão de Neemias dá o parecer e diz então que Neemias chorou e ficou sem comer 3 dias e 3 noites. Ele jejuou de maneira total. Ele chorou, ele jejuou e ele orou. Nós vemos Davi jejuando quando o filho dele recém-nascido está prestes a morrer. Davi tem o pecado com Betseba fica grávida e a criança adoece, inclusive ela vem a falecer. Nesse período, Davi entra em jejum, clamando a Deus por misericórdia, já pensando no luto dessa criança. Quando Saul também morre, nós vemos o povo jejuando diante do luto de Saul, os homens de Jabes de Gileade. Então o jejum é conectado a essa urgência espiritual, a esse peso espiritual, a esse coração quebrado, em momentos de crise, quando Moisés vai interceder pelo povo, pelo pecado do povo que construiu o bezerro, ele também jejua durante 40 dias, lembra disso? Quando Josafá fica sabendo que os exércitos inimigos estão vindo para destruir Israel,
Também ele conclama um jejum. Quando Esther, sabendo do plano para destruir o seu povo, e ela diz, eu vou entrar na presença do rei, ainda que isso custe a minha vida. Ela chama o seu povo e diz, olha, vocês vão jejuar e eu também vou jejuar, quem está aqui vai jejuar, porque eu vou entrar na presença do rei e se for para morrer, eu morro. Então, diante desses momentos de urgência espiritual, a gente vê jejum. Olha que diz Joel capítulo 2, verso 12. Palavra de Deus, né? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Deus diz ao povo impenitente que eles deveriam converter os seus corações e essa conversão seria também simbolizada por meio dos jejuns. Sinal de arrependimento profundo, sinal de urgência espiritual, juntamente com o choro, com o pranto e com o rasgar do coração, mais do que o rasgar das vestes. No Novo Testamento a gente vê também o apóstolo Paulo, depois que ele tem aquele encontro com o clarão que era Jesus, né? Diz o texto no versículo 8 de Atos 9, que Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco e ali ele esteve 3 dias sem ver e durante os quais ele nada comeu e nada bebeu. Diante do encontro com Cristo, que diz, por que você está me perseguindo? Paulo fica cego e ele, nesse tempo de cegueira, esse sinal de contrição é trazido à tona. Não comeu e não bebeu. De novo, gente, quando a gente olha para o Antigo Testamento, para o mundo antigo, não só na cultura judaica, não só na cultura dos cristãos, mas na cultura do mundo do entorno, jejum era sinal de quebrantamento. Jejum era sinal de dor interna, de dor espiritual, de arrependimento profundo. Então, na Bíblia, nós vemos também Jesus ensinando sobre jejum. Jesus não só praticou jejum, como a gente vê lá em Mateus capítulo 4, 40 dias de jejum, mas ele também ensinou sobre jejum. Lá em Mateus, como a gente viu, Mateus capítulo 6, verso 17, Jesus diz, quando vocês jejuarem, façam isso, isso e aquilo. Então, isso pressupõe que o jejum deveria acontecer. Então, Mateus capítulo 9, Mateus 9, 14 e 15, vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Aí aquela situação, hein? Jesus disse, certa casta de demônios só sai com jejum e oração. Né? Se saiu é porque Jesus tinha jejum e tinha oração na vida dele. E por que não saiu com os discípulos? Aqui está a resposta. A pergunta dos discípulos de João é por que eles e os fariseus jejuavam muitas vezes, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Veja a resposta de Jesus. Eles perguntam, por que seus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus é, porque eles não estão tristes. Essa é a resposta objetiva de Jesus. Como é que podem os convidados para o casamento estarem tristes com o noivo que está com eles? Associando diretamente jejum à contrição de coração, à tristeza de coração. E ele, inclusive, continua dizendo, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado e então eles vão jejuar. Enquanto eles estão celebrando a presença do noivo, eles não precisam jejuar. Mas o noivo vai ser tirado. E aí vai ser tempo de jejum. Então, de uma maneira clara, a gente está falando aqui da morte de Jesus. Eles vão jejuar. O que Jesus está dizendo é que existe tempo para jejum. Existe momento para jejum. E o jejum está conectado a um espírito que é quebrantado e triste. Esse é sinal de urgência. Jesus aqui está ensinando que o noivo seria tirado e nesse tempo seria necessário uma mostra de dependência espiritual ainda maior. Né? O coração desejoso pela presença de Jesus. Mas veja, a igreja primitiva também jejuava. Então é algo que continuou depois da ressurreição de Jesus. Olha o que diz Atos capítulo 13, verso 2 e 3. Que enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então vemos aqui o jejum ligado a essa dependência de Deus diante dos desafios espirituais da igreja. A igreja em adoração, e uma das formas de adoração
dessa busca por Deus, dessa intensidade na busca por Deus, era por meio do jejum, então adorando e jejuando. E quando o Espírito Santo diz para ele, separa Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado, antes de consagrá-los, diz o texto, que eles jejuam e oram. E aí consagram. Impondo sobre eles essa autoridade diante dos desafios do mundo que seria evangelizado. Isso entre os cristãos de maioria ali judaica. Mas posteriormente também, em Atos capítulo 14, quando o apóstolo Paulo está caminhando ali pela região da Galácia, ali está Icônio, Derbe, Antioquia da Pisídia, diz o texto que, verso 23, aqui está o 3, mas é 23, que promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, nesse processo de trazer lideranças para igrejas locais, eles jejuavam e oravam. Então, diante desses desafios da comunidade de fé, clamando a Deus por direção para a comunidade de fé, e aqui já envolvendo também cristãos gentios. Olha que interessante. Nós temos esse documento que é chamado de Didaquê, é um documento do século I, por volta do ano 70, perto ali da morte e ressurreição de Jesus. É a primeira sistematização da doutrina dos apóstolos. Não foram os apóstolos que escreveram, mas é um compilado dos ensinos comuns dos apóstolos. E dentro desse compilado de ensinos tem aqui, antes do batismo, o que batiza e o que é batizado, e se os outros puderem, observem um jejum. Ao que é batizado deverá impor um jejum de 1 ou 2 dias. Então era um ensino corrente nas comunidades de fé, da igreja primitiva. Antes do batismo, as pessoas teriam um tempo de jejum, que é um tempo de contrição, um tempo de arrependimento, um tempo de busca por Deus. Ele diz que quem batiza e quem vai ser batizado, ele diz, e mais, quem puder fazer isso, faça. Se a comunidade toda puder fazer esse tempo de jejum, que é uma oração mais profunda. E olha que interessante ainda, dentro desse documento, no parágrafo 8, diz assim, os vossos jejuns não tenham lugar, a ideia aqui é que não sejam feitos ao mesmo tempo, do jejum dos hipócritas, ou com os hipócritas. Com efeito, eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Vós, porém, jejuai na quarta-feira e na sexta-feira, que era o dia de preparação espiritual. Então, o que os ensinos estão trazendo aqui para essa comunidade? Olha, enquanto eles estão fazendo na 2ª e na 5ª, porque é dia de mercado, para se mostrar, não faz igual a eles. Tem um tempo particular de jejum. Faz na quarta, faz na sexta-feira, que são dias mais fracos de feira, para vocês terem um tempo de vocês, de jejum, de não se associarem. Tá? Então, para a gente poder terminar aqui, nós vamos continuar com esse assunto na semana que vem, o jejum é para hoje. O jejum é um pressuposto na vida cristã. Jesus diz, quando vocês jejuarem, façam assim, assim, assim. Jesus diz, olha, vai ter tempo em que os discípulos vão jejuar. Eles não jejuavam antes, porque o noivo estava com eles, mas vai ter tempo em que o noivo vai ser tirado, e é nesse tempo que eles vão jejuar. Nós vemos que essa foi uma prática na nova aliança, a igreja primitiva jejuava. Nós vemos pelo menos esses 2 exemplos da igreja jejuando para escolher os seus representantes, para enviar os seus representantes. Então, o jejum é um pressuposto na nova aliança. E não há nenhuma menção no Novo Testamento de que tenha sido interrompido o jejum. Não tem nenhum texto dizendo isso é coisa da antiga aliança, isso é sombra de alguma coisa, não tem nada disso. Então a igreja primitiva dos tempos dos apóstolos jejuava e a igreja pós-apostólica também jejuava. Então o jejum é para hoje. Agora a questão é, como é que a gente jejua? Para que a gente jejua? Quais os objetivos do jejum? E tudo isso a gente vai ver na semana que vem, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Então eu fiz um estudo bem detalhado para a gente sair com o mínimo de dúvidas possível depois desse tempo de estudo. Então a gente vai ficar com um pouquinho mais para a semana que vem.